Tá, então, vamos começar aqui a nossa segunda parte da aula. Então, responder a pergunta, por que quando o f de x, o x é 1, ele dá 5? Então, é porque essa aqui, né, do jeito que está escrito aqui, é a definição da função, tudo bem? Então, a função ela foi definida assim, né? Então, suponha que tipo, é um tipo de processo, né? Tem um processo que para todo valor de x ele na verdade volta como sendo x, a não ser quando x é igual a 1, né? Quando x é igual a 1, ele vai voltar o f de 1 igual a 5, tá? Então, tipo, meio que foi definido assim, tá? Como, sei lá, você tá lá vendo um processo, você tem uma função, que uma maquininha, né? Você joga lá o valor de x e ele retorna, tem que retornar algum valor. Aí, para qualquer outro valor, assim, ele retorna o próprio valor, então f de x igual a x, mas se você colocar o 1 nessa máquina, ele retorna o 5, tudo bem? Mas aqui porque, né, é por definição aqui dessa função, tá? Então, por isso, tá? Não tem nenhum, não segue nada do que a gente está falando de limite, esse tipo de coisa, tá? É só como que eu construí o exemplo, tá? Como o exemplo foi construído, tá? Aí legal. Então, o que vamos ver aqui nessa parte é as propriedades que esses limites têm. E essas propriedades é mais no sentido assim de ajudar a gente a calcular outros limites, tá? Porque a gente tem, né, a gente já sabe o limite de algumas funções, e seria interessante que, quando você tivesse uma função mais complicada, você consiga quebrar essa função complicada em partes menores, mais simples, e essas partes mais simples fiquem de tal forma que seja mais fácil calcular o limite. Então, você calcula o limite dessas partes mais simples, depois junta de novo para obter o limite lá de uma expressão mais complexa. Então, para isso é o que vamos usar, que eu estou chamando aqui de propriedade dos limites, né? Então começa assim. Começa com f g duas funções e suponha que o limite de f de x quando x tende a x0 e o limite de g de x quando x tende a x0 eles existam, tá? Aí tem algumas propriedades, né, que são propriedades assim, bem intuitivas e intuitivas no sentido assim que é o que a gente queria mesmo e de tal forma que o resultado é alguma coisa que a gente esperava, né? Que assim, se você pegar o limite da soma da função f com a g quando x tende a x0, vai dar o limite da f mais o limite da z. Tá? Então isso é uma coisa bem, bem intuitiva, é uma coisa que a gente queria, né? Então, você tem uma soma de função, para calcular o limite da soma quando x tende a x0, você pode calcular o limite de uma parcela quando x tende a x0, calcular o limite da outra parcela quando x tende a x0, depois somar. Tudo bem? Então é uma coisa bem intuitiva. Segunda, né? Também interessante, limite do produto, né, de duas funções, então é f multiplicado por g quando x tende a x0 é igual ao limite de f de x quando x tende a x0 multiplicado pelo limite de g de x quando x tende a x0, tá? Então, o limite do produto de funções é igual ao produto dos limites. Tá? Terceira, quando você tem uma divisão, né, de funções, então o limite de f de x sobre g de x quando x tende a x0 nada mais é do que o limite de f de x quando x tende a x0 dividido pelo limite da g quando x tende a x0. Claro, né? Observando que, nesse caso, você precisa que o limite da g de x quando x tende a x0 seja diferente de zero. Tudo bem? Então, assim, são as propriedades do limite, né? São as propriedades bem interessantes. E o que é legal é que a gente pode usar elas para obter limite de funções um pouco mais gerais, tá? Então vamos ver alguns exemplos de como a gente aplica essas propriedades. Antes disso, só ver uma dúvida que eu fiquei.
Tudo bem. Então vamos ver alguns exemplos, né? Então, começar uma coisa bem simples, né? Limite de 3x quando x tende a 1, né? Então o que eu estou pensando aqui, então você está pensando na função f de x igual a 3x, né? Então isso aqui, na verdade, você está calculando é o limite de f de x quando x tende a 1. Tudo bem? Essa é a ideia aqui. Aqui, o que a gente faz? Aqui, na verdade, tá junto aqui dois tipos de função que são funções que a gente já calculou o limite, né? Você pode escrever isso aqui como sendo, por exemplo, uma g de x multiplicada por uma h de x, tá? Onde a g de x é a função g de x sempre igual a 3, que é uma função constante, e h de x, a função identidade h de x igual a x. Tudo bem? Tá? Então, essa função f de x igual a 3x, você pode escrever como produto de g com h, onde g de x é sempre igual a 3, né, a função constante, e o h de x é igual a x. O primeiro exemplo que a gente fez de calcular o limite da função constante, nesse caso g de x igual a 3, quando x tende a 1, quanto é que era? É sempre o valor da função, né? No caso da função constante. Como g é uma função constante, o limite dessa função constante quando x tende a 1 é sempre o valor em que ela é constante, que é 3. Tá? Então, isso foi o primeiro exemplo que vimos na aula de hoje. Agora, a função h, então o limite de h de x quando x tende a 1, quem é h? H é a função que h de x é igual a x, tudo bem? Esse foi o segundo exemplo que a gente viu. Então, o limite de h de x quando x tende a 1, do nosso segundo exemplo que vimos, isso aqui é igual a 1, tudo bem? Logo, esse limite aqui é o limite de g de x quando x tende a 1, multiplicado pelo limite de h de x quando x também tende a 1, que é igual, então vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Tudo bem? Então, o que acontece? Você tinha dois caminhos, né? Para calcular esse limite, você podia lá montar a sua tabelinha, né, da função 3x, fazer igual que a gente tinha feito no começo da aula, e você ia encontrar também que o valor que suas aproximações para onde elas iriam seria o valor 3, tá? Só que aqui é um meio que você usa aquelas propriedades do limite, né? Chamado de propriedades operatórias. Como você já calculou no nosso primeiro exemplo, você já sabe como calcula o limite de função constante. Como você sabe como é que calcula da função h de x igual a x, então você consegue calcular o limite da função 3x. Tudo bem? Então aqui é como que a gente usa aquelas operações, aquelas propriedades do limite. Outro exemplo, né? Limite de x ao quadrado quando x tende a 2, eu estou falando que é igual a 4. Então como é que você pode ver isso? Você pode ir lá montar a sua tabelinha do x ao quadrado, né? Então fazer valores cada vez chegar mais perto de 2 e ver quanto é que fica o quadrado desses valores. E você ia concluir lá usando as duas tabelinhas que os valores vão ficando cada vez mais próximos de 4. Ou você pode olhar o x ao quadrado, né? Cadê? Você pode pensar na função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado. Você pode pensar como, de novo, uma g de x multiplicado por uma h de x. Tá? Onde a g de x é a função g de x igual a x. Tudo bem? E a função h também é h de x igual a x. Né? X ao quadrado é x vezes x. Tudo bem? Então, esse limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, você pode escrever como limite da g de x, quando x tende a 2, multiplicado pelo limite da h de x, quando x tende a 2. Né? Mas g de x é a função de g de x igual a x. Então, limite de g de x quando x tende a 2 é igual a 2. Multiplicado. Limite de h de x quando x tende a 2. H também é a função h de x igual a x, que também vai dar 2. Então, o resultado aqui dá 4.
tudo bem? Então a gente só fez essa continha só usando o que a gente sabe, né, os 2 exemplos que vimos, e usando as propriedades do limite. Tudo bem? Tá, então aqui eu deixo como exercício, né, fácil ver que o limite de x agora elevado a uma potência n qualquer, quando x tende a 2, vai ser igual a 2 elevado a n, tá? Aqui segue do nosso exemplo anterior, tá? Um outro exemplo aqui, limite de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 2 igual a 4/3. Como é que a gente olha isso? Então, a gente olha quais são os ingredientes aqui. Então, a gente tem a função f de x, que essa função aí é a função x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Então, eu olho essa função aqui como divisão de duas funções. Vou chamar g de x sobre h de x. Tá? Onde sua função g de x é a função x mais 2 e a função h de x é o que está embaixo. X ao quadrado menos 1. Tudo bem? Então, o limite, né? Esse limite aqui da f de x quando x tende a 2, né? Que é o que a gente está querendo calcular. Primeiro vamos calcular cada um dos limites. Ó, o limite da função g de x quando x tende a 2 é igual a 4. E o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 1 vai dar 3. Tá? E então você observa. Opa, aqui escrevi x ao quadrado, aqui é h. Tá? H de x é igual a 3. Então, o limite da sua função f de x quando x tende a 2 é igual o limite, né, de g de x quando x tende a 2 dividido pelo limite de h de x quando x tende a 2, que é igual a 4/3. Tudo bem? Então aqui o que a gente fez agora, a gente sabe calcular qual que é o limite de cada um dos termos que entram aqui na fração. Se você já sabe calcular, e nesse caso a gente sabe que esse limite de h de x quando x tende a 2 deu diferente de zero, tá? Isso aqui era importante porque estava aqui embaixo. Então, para você calcular o limite dessa expressão aqui, basta você fazer a divisão dos limites de cada uma das funções. Tá? Talvez usando a mesma ideia, na verdade, essa limite de g de x quando x tende a 2 igual a 4, limite de h de x quando x tende a 2 igual a 3, não sei se ainda está claro, mas vou deixar como exercício, né? Que é assim, usando aquelas propriedades operatórias que a gente viu naquele slide sobre a propriedade do limite. Então, para você calcular o limite quando x tende, por exemplo, vai a 2 de x mais 1, tá? E qual que é a ideia disso, né? Desse x mais 1. Como é que você faria isso? Você já sabe calcular o limite da função constante e limite da função f de x igual a x. O que você está fazendo aqui? Você pode entender essa soma aqui como sendo a função f de x igual a x somado com a função g de x igual a 1. Tudo bem?
Então você utiliza a propriedade da soma lá dos limites para conseguir calcular esse limite aqui, tudo bem? 2. Uma coisa parecida, um limite quando x tende a zero de, por exemplo, agora um polinômio, x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Então, de novo, né, a gente já sabe calcular o limite do x ao quadrado, a gente sabe calcular o limite da função constante, igual a menos 1, e agora também a gente sabe calcular o limite da função 2x, né? Que agora a gente fez esse exercício aqui, ó, cadê? A gente fez o limite de 3x quando x tende a 1, né? Para 2x seria uma coisa análoga. Tá? Então você conseguiria calcular esse limite que está aqui. Então, 1, 2, 3. Então, limite quando x tende a zero de x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2 dividido por x ao quadrado mais 1. Tá? Então, deixa esse limite aqui também. Então, 1, 2, 3. 3 limites. Eu deixo como exercício para vocês calcularem. Tá, são simples, então aqui você vai usar só o exercício utilizando as propriedades do limite, tá? Então, então aqui a ideia é que você não precisa fazer aquelas tabelinhas, né? Nem olhar o comportamento do gráfico da função, mas você só vai olhar o você só vai olhar utilizando as propriedades do limite, tá? Então, essas propriedades que a gente viu aqui, tá? Então a soma, a multiplicação e o quociente. Tá? Bom, tudo bem? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Então, na aula de hoje era basicamente isso, né? Queria falar um pouquinho mais de operações utilizando limites. Tá bom? Alguma pergunta? Bom, então só lembrando, né? Na semana que vem, que é a semana que vai do dia, do dia 8 a 12, né? Então vocês têm aquele evento de... Então você tem esse evento aqui de datas importantes, tá? Então esse evento de iniciação científica, né? Então, nesse período de 8 a 12, que é a semana que vem, então todas as aulas, então no caso, a aula de segunda, né? Então a aula de segunda também será de forma assíncrona, tá? Então, nessa semana que vem, todas as aulas, nossas aulas são assíncronas, tá ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vou encerrar aqui a gravação.